Meu nome é Michael Anderson, tenho 51 anos, nasci e fui criado em Houston, Texas. Minha vida tem sido simples e normal para a maioria dos padrões, mas são os pequenos momentos cotidianos que sempre prezei mais, o amor da minha família, minha saúde e as noites tranquilas passadas sentado na minha varanda com uma xícara de café fumegante. Mas tudo isso mudou em uma noite inesquecível, uma noite que eu nunca poderia ter previsto. Começou como qualquer outro dia. Eu estava em casa, relaxado na minha poltrona favorita, zapeando pelos canais de televisão sem pensar muito. Então, de repente, uma dor aguda atingiu meu peito. A princípio, pensei que fosse apenas indigestão, mas o desconforto aumentou rapidamente. Em instantes, a dor se tornou insuportável, e eu podia sentir meu coração batendo forte como se estivesse sendo esmagado por dentro. Minha visão ficou turva, e antes que eu tivesse a chance de sequer pensar em pedir ajuda, a escuridão me envolveu. Quando recuperei a consciência, não estava mais na minha sala de estar. A dor agonizante havia desaparecido, substituída por uma sensação avassaladora de calma que se instalou profundamente dentro de mim. Eu me vi de pé no meio de uma luz expansiva e radiante que parecia se estender infinitamente em todas as direções. A atmosfera ao meu redor irradiava uma paz tão profunda que parecia quase tangível, como se o próprio ar fosse feito de serenidade. O chão sob meus pés era macio, mas sólido, como andar nas nuvens, e eu podia ver matizes e sombras para as quais não tinha palavras, mudando e dançando à distância como uma obra-prima viva e pulsante. Era uma beleza que as palavras dificilmente poderiam capturar. Enquanto eu observava o ambiente surreal, uma voz gentil chamou meu nome. Não era alta, mas ressoou dentro de mim, como se estivesse falando diretamente às profundezas da minha alma. Eu me virei, e lá estava ele, embora eu nunca o tivesse visto antes, eu sabia exatamente quem ele era. Sua presença era inegável, preenchendo o espaço com um calor e amor que me fez sentir completamente indigna e completamente aceita ao mesmo tempo. Era Jesus Cristo. Seu olhar encontrou o meu, e naquele momento, eu senti como se ele pudesse ver tudo, cada alegria que eu conhecia, cada tristeza que eu tinha suportado, cada segredo que eu tinha mantido escondido. Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Jesus sorriu gentilmente e, com uma voz cheia de compaixão, disse: Michael, há algo que preciso lhe mostrar. Sem hesitar, eu o segui, e ele me levou a um jardim. Era lindo, mas não como nenhum jardim que eu já tinha visto na Terra. As flores desabrochavam em cores tão vibrantes que pareciam de outro mundo, e o ar estava cheio de uma melodia que parecia vir da própria terra sob nossos pés. Enquanto caminhávamos por esse espaço sereno, Jesus começou a falar. Michael, o mundo que você deixou para trás não é o que parece. Há verdades escondidas à vista de todos, e há mentiras tão profundamente arraigadas que moldaram vidas inteiras, até mesmo nações. Ele parou, fixando os olhos em mim, seu olhar intenso. Você se lembra da princesa Diana? Ele perguntou. Eu assenti, sentindo uma profunda sensação de reconhecimento, mas também confusão. Claro, ela era amada por tantos, respondi. Ela era, disse Jesus, sua voz tingida de tristeza. Mas sua vida foi interrompida, e há muito mais em sua história do que o mundo sabe. Ele parou por um momento, seus olhos nunca deixando os meus. Antes de falecer, Diana escreveu uma carta. Uma que revela a verdade sobre as forças que trabalharam contra ela. Nesta carta estão nomes, eventos e as razões pelas quais sua vida foi tirada tão abruptamente. Minha mente correu. Uma carta. O que ela diz? A expressão de Jesus ficou séria. Fala de traição e manipulação dentro da família real. Diana viu as sombras espreitando por trás dos muros de poder, e um nome se destaca em sua carta, Camila. A menção de seu nome me deu um arrepio frio na espinha. Eu já tinha ouvido falar de Camila, é claro, mas nunca neste contexto. Camila esteve envolvida em muitos dos eventos que levaram ao sofrimento de Diana, continuou Jesus. Ela não foi a única, mas seu papel não pode ser ignorado. O público só vê uma imagem superficial, mas por baixo disso, há uma rede de enganos. Fiquei atordoado, lutando para compreender o que estava ouvindo. Mas por que me contar isso? Porque agora? Jesus colocou uma mão no meu ombro, e eu senti um calor se espalhar por mim, uma sensação de paz que acalmou meus pensamentos acelerados. Porque a verdade não pode permanecer escondida para sempre. Forças estão trabalhando agora para trazer esta carta à luz, e quando for revelada, abalará as próprias fundações do poder. À medida que continuamos a caminhar, Jesus falou mais sobre a beleza e a complexidade da vida após a morte, mas meus pensamentos continuaram retornando à revelação sobre Diana e Camila. A ideia de que segredos tão profundos tinham sido enterrados sob camadas de percepção pública era fascinante e assustadora. As palavras de Jesus permaneceram em minha mente, despertando um senso de propósito que eu nunca havia conhecido antes. Por fim, chegamos à beira do jardim. Jesus se virou para mim,
sua expressão calma, mas conhecedora. Este é apenas o começo, Michael. Há muito mais para você ver, para entender. Você está pronto. Eu assenti, embora não tivesse certeza total do que estava concordando. Mas algo sobre sua presença me deu coragem para seguir em frente, apesar do turbilhão de perguntas em minha mente. Com isso, entramos em uma nova parte da vida após a morte. As cores vibrantes do jardim deram lugar a uma luz dourada que pulsava com a própria vida. A atmosfera estava carregada de reverência, como se este lugar contivesse as verdades mais profundas, esperando para serem descobertas. Eu andei ao lado dele. Minha mente ainda tentando absorver o peso de tudo o que ele havia revelado, a princesa Diana, Camila e a teia emaranhada de segredos dentro da família real. Jesus parou e gesticulou para uma área aberta à frente. Parecia uma imensa biblioteca, mas, em vez de livros, pergaminhos brilhantes pairavam no ar, sua luz pulsando com uma energia quase mística. Estes, ele disse, com a voz calma, mas poderosa, são os registros da verdade. Cada pensamento, ação e intenção estão gravados aqui, intocados por preconceito ou manipulação humana. Um nó se formou na minha garganta enquanto eu lutava para entender a magnitude de suas palavras. Isso inclui a carta que Diana escreveu. Ele assentiu, sua expressão séria. Sim. Mas você precisa entender, Michael, a importância daquela carta não está apenas em suas palavras, mas nas verdades que ela contém. A bravura de Diana em escrevê-la. Ele parou por um momento, e eu senti uma profunda reverência em seu tom. Foi uma faísca em um mundo consumido pela escuridão. Agora, chegou a hora dessa faísca incendiar o mundo. Com isso, ele estendeu a mão e puxou um dos pergaminhos brilhantes em nossa direção. Ele se desenrolou no ar, as palavras gravadas na própria luz. Enquanto eu lia, uma onda avassaladora de emoções surgiu em mim. O pergaminho revelou as suspeitas mais profundas de Diana, seus medos implacáveis e seu profundo amor pelos filhos. Mas o que mais me impressionou foram os nomes, as referências a Camila, repetidas por toda parte, ligadas a momentos de manipulação, engano e traição. Diana havia escrito sobre estar encurralada, sobre forças invisíveis trabalhando contra ela e a iminente sensação de perigo que ela sentiu em seus últimos dias. Eu mal conseguia falar, minha voz era um sussurro. Ela sabia, não sabia. Ela sabia que eles estavam atrás dela. O rosto de Jesus estava solene, sua voz cheia de tristeza e compreensão. Ela fez isso. E ainda assim, ela escolheu deixar para trás um legado de verdade. Ela acreditava que um dia, suas palavras encontrariam o caminho para as mãos certas e trariam justiça. Minha mente correu, a pergunta quase saiu dos meus lábios antes que eu pudesse me conter. William e R. Sim, Jesus afirmou, seu tom gentil, mas firme. Seus filhos agora seguram a carta. Ela foi confiada a eles, esperando o momento certo. Eles lutaram sob o imenso peso de seus papéis. Divididos entre o dever e as verdades dolorosas que carregam. Mas, em breve, eles serão confrontados com uma escolha. Uma sensação de pavor e espanto tomou conta de mim. Uma escolha. Que tipo de escolha? Jesus se virou para mim, seu olhar penetrante, como se estivesse vendo diretamente em minha alma. Para revelar a carta e expor a escuridão escondida dentro da família real, as verdades que Diana lutou tanto para descobrir. Mas não será fácil. Forças já estão trabalhando, tentando silenciá-las e enterrar esses segredos de uma vez por todas. Meu coração batia forte no peito enquanto eu lutava para compreender a gravidade da situação. E Camila? Qual o papel dela em tudo isso? A expressão de Jesus se contraiu, seu maxilar se contraiu com um traço de raiva. Camila não é a única, mas ela tem sido uma figura central nos eventos que levaram ao sofrimento de Diana. Suas ações, tanto visíveis quanto ocultas, moldaram muito do que se desenrolou. Diana viu isso e escreveu sobre isso em grandes detalhes. Mas a verdade é que a influência de Camila alcança muito mais fundo do que a maioria pode compreender. Balancei a cabeça, sobrecarregado pela complexidade de tudo. Mas porquê? Porque alguém faria algo assim? Poder, Jesus respondeu simplesmente, sua voz calma, mas firme. A busca pelo poder pode corromper até mesmo as mais puras intenções. No mundo deles, o poder é uma força que é frequentemente buscada a qualquer custo. Continuamos caminhando, e Jesus me permitiu testemunhar momentos fugazes da vida de Diana, seus momentos de gentileza, sua força inabalável e seu amor profundo e limitado por seus filhos. Mas, ao lado disso, vi o isolamento que ela suportou, as traições que a assombravam e o peso esmagador dos segredos que ela carregava. Foi de partir o coração. Michael, Jesus falou novamente, quebrando o silêncio. A carta é muito mais do que apenas palavras. É um chamado à ação, um catalisador para a mudança. Quando chegar a hora certa, a verdade será revelada,
e ela abalará os próprios alicerces da monarquia. Mas também trará cura, uma chance de renovação. Olhei para ele, minha mente girando com perguntas. E eu? Porque estou vendo tudo isso. O que devo fazer com isso? Ele colocou uma mão no meu ombro, e uma sensação de calor e paz tomou conta de mim. Você é uma testemunha, Michael. Seu papel é carregar essa verdade e compartilhá-la com o mundo. As pessoas precisam ouvir essas histórias, para entender as realidades mais profundas que influenciam suas vidas. Quando chegamos a outro espaço aberto, uma visão se desdobrou diante de mim, William e Harry, cada um segurando um pedaço de papel. Seus rostos estavam marcados com determinação, mas tingidos de medo. Jesus apontou para eles. Eles têm a chave para a mudança, mas precisarão de força. Ore por eles, Michael. A jornada deles não será fácil. Eu assenti solenemente, sentindo um imenso senso de responsabilidade se instalar em meu peito. Eu farei. Jesus sorriu, seus olhos cheios de compaixão. Há mais para ver, mas esta parte da sua jornada está chegando ao fim. Você está pronto para o que vem a seguir? Respirei fundo e me acalmei, ainda me recuperando da enxurrada de revelações que se desenrolaram diante de mim. Sim, estou pronto. Com essas palavras, seguimos em frente, deixando para trás os pergaminhos brilhantes que tinham tanto significado. No entanto, o peso do que eu havia aprendido me seguiu, uma presença constante me lembrando das verdades profundas que agora estavam prestes a emergir no mundo. À medida que continuávamos em frente, o ar ao nosso redor parecia ficar ainda mais significativo, como se a própria atmosfera tivesse se tornado carregada com a gravidade do que estava por vir. A luz dourada que nos cercava diminuiu um pouco, substituída por um brilho mais suave e quente, que nos envolveu como um abraço gentil. A presença de Jesus permaneceu firme e inabalável, sua compostura calma me aterrando enquanto meus pensamentos giravam, tentando processar todas as descobertas monumentais. Os segredos sobre Diana, as lutas da família real e a importância esmagadora da carta pareciam um peso insuportável em minha alma. Jesus parou, sua figura um farol de tranquilidade, e se virou para mim. Michael, ele disse, sua voz firme, mas cheia de profundidade, o que você viu não é o fim da história. Há muito mais por vir, mas você deve confiar que a verdade prevalecerá no final. A influência de Camila, embora significativa, não é todo poderosa. A luz tem a capacidade de superar a escuridão, mesmo quando parece uma tarefa impossível. Eu assenti lentamente, ainda lutando com suas palavras. Mas como, Jesus? Como a verdade virá à tona, e o que acontecerá com Camila? Seu olhar se suavizou com compaixão, seus olhos se encheram de uma compreensão silenciosa. A verdade virá através da coragem dos filhos de Diana. William e Harry são aqueles que possuem a chave, a carta. Com o tempo, eles encontrarão a força dentro de si mesmos para trazê-la ao mundo. Seu vínculo, embora tenha sido testado, se tornará inquebrável. Juntos, eles enfrentarão as sombras que atormentaram sua família por muito tempo. E Camila? Perguntei, incapaz de apagar a imagem dela da minha mente, seu papel nessa teia emaranhada ainda me assombrando. A expressão de Jesus endureceu um pouco, mas seu tom permaneceu compassivo. Camila não terá mais o poder que já teve. Quando a verdade for revelada, ela desmantelará as ilusões e exporá a realidade por baixo. Ela enfrentará as consequências de suas ações, mas não por malícia ou vingança. O propósito da verdade não é destruir, mas curar, trazer justiça onde ela foi negada. Um lampejo de esperança surgiu dentro de mim, embora tenha sido temperado pelo peso da estrada à frente. Você acredita que as pessoas aceitarão a verdade? Elas acreditarão. Jesus olhou para mim, seus olhos cheios de uma sabedoria antiga, como se ele visse muito além deste momento. Alguns aceitarão, Michael. Outros resistirão, agarrando-se ao conforto das mentiras que conhecem há tanto tempo. Mas a verdade tem um jeito de encontrar aqueles que estão prontos para recebê-la. Ela plantará sementes e, com o tempo, essas sementes crescerão. O povo do Reino Unido, e do mundo, merece viver na luz da verdade, não na sombra do engano. Continuamos caminhando e, enquanto fazíamos isso, o mundo ao nosso redor começou a mudar mais uma vez. Tive visões do futuro, visões da revelação da carta, das ondulações que se espalhariam pelo globo. Vi multidões se reunindo, algumas cheias de indignação, outras de apoio. E no centro de tudo, vi William e Harry, parados lado a lado. Seus rostos eram resolutos, suas expressões inabaláveis. Eles não eram meramente figuras reais naquele momento, eram filhos, juntos para honrar o legado de sua mãe da maneira mais profunda possível. Eles serão os catalisadores da mudança, disse Jesus, sua voz cheia de convicção. A coragem deles inspirará outros, e embora a jornada seja difícil, ela levará a um futuro melhor. Senti um profundo orgulho por eles, mesmo não tendo nenhuma conexão pessoal. E eu? Perguntei, sentindo o peso do meu próprio propósito.
Qual é o meu papel? Em tudo isso, ele sorriu gentilmente, seus olhos cheios de compreensão e segurança. Você é uma testemunha, Michael. Sua história é parte de uma tapeçaria maior. Quando retornar ao mundo, compartilhe o que viu. Fala a verdade, mesmo quando for difícil. Sua voz, junto com a dos outros, criará um coro que não pode ser ignorado. Retornar. A palavra ficou presa na minha garganta e, naquele instante, percebi que meu tempo nesta serena vida após a morte estava chegando ao fim. Uma sensação agridoce me preencheu enquanto eu olhava ao redor, relutante em deixar este lugar pacífico, mas ciente de que eu tinha uma missão a cumprir. Jesus colocou as duas mãos em meus ombros, e seu toque foi quente e reconfortante, cheio de compaixão. Está na hora, Michael. Você viu o que precisava ver. O resto agora está em suas mãos. O mundo ao meu redor começou a ficar turvo, a luz quente desaparecendo enquanto a escuridão se aproximava. Senti um puxão de volta ao mundo físico, deixando a serenidade da vida após a morte para trás. Meus olhos se abriram e me vi deitado em uma cama de hospital, o bip constante dos monitores um contraste chocante com a tranquilidade que eu tinha acabado de experimentar. Confuso e desorientado, pesquei enquanto as memórias da minha jornada voltavam correndo. Uma enfermeira entrou correndo no quarto, seu rosto uma mistura de surpresa e alívio. Sr. Anderson, você acordou. Achamos que tínhamos perdido você, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Eu consegui dar um sorriso fraco, minha voz mal era um sussurro. Estou aqui, eu disse suavemente, embora minha mente permanecesse naquele lugar sobrenatural. Conforme os dias passavam, eu contava minha experiência para qualquer um que quisesse ouvir. Alguns a rejeitavam como uma mera alucinação, enquanto outros ficavam cativados pela história. Mas no meu coração, eu sabia a verdade do que tinha visto, e tornou-se minha missão compartilhá-la com o mundo. O mundo precisava ouvir a história de Diana, para entender as profundezas de sua coragem e as verdades dolorosas que estavam escondidas por tanto tempo. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, ainda posso sentir o peso da mão de Jesus em meu ombro, o calor de sua presença me cercando e o poder de sua mensagem quando em minha alma. A verdade está chegando e mudará tudo, para Diana, para seus filhos e para todos nós. E enquanto compartilho esta história, mantenho a esperança de que um dia a luz brilhará tão intensamente que nenhuma sombra será capaz de se esconder dela.